Vamos lá, a Vera citou uma certa calmaria, mas eu queria já trazer de cara um assunto que machucou bastante, atrapalhou bastante sua vida ali na Fiesp. Na semana passada teve um jantar na casa do senhor Paulo Scaff, o ex-presidente da Fiesp, e ali se comentou, fez uma referência ao senhor até como Mr. Xin, em relação à varejista chinesa com a qual a Coteminas fez um acordo esse ano. Existe algum conflito entre ser o presidente da Fiesp e defender alguns desses setores em relação à industrialização? Raquel, veja bem, eu acho que eu, como industrial, eu vejo a Xin como uma cliente. Uma cliente que vende em mais de 170 países e que vende para mais de 650 milhões de clientes ao redor do mundo e que compram várias vezes por ano. Eu acho que a indústria brasileira tem uma oportunidade enorme de aproveitar essa plataforma de venda global para vender os seus produtos. E todas as empresas que se aproximaram dela e que estão vendendo através dela, as notícias que eu tenho é que estão muito satisfeitas e que estão conseguindo ampliar os seus negócios. O governo está cuidando da questão da isonomia. E pela primeira vez, né, porque isso é uma questão antiga, isso não vem de agora. Vários governos passaram pelo tema sem oferecer uma solução. O governo ofereceu uma solução através do programa Remessa Conforme, que está em funcionamento e que hoje as estatísticas estão claras e estão transparentes. A Receita Federal faz, me parece, a cada 2 meses um relatório detalhado sobre esse comércio cross-border. Mas eu encaro a Xin como um grande cliente que as indústrias brasileiras podem se aproveitar dele para exportar e para vender, inclusive, no mercado doméstico. Então, não existe um conflito, uma incongruência entre uma coisa... Eu acho que não. E o governo está cuidando da questão da isonomia tributária, que todos reclamam e é razoável que reclamem, tá certo? Eu vejo isso como absoluta naturalidade. Com relação ao evento, veja bem, os relatos que eu recebi é que não teve essa conotação. Foi uma festa de congressamento de fim de ano. Né? Está tudo pacificado por lá. Então, veja bem, Vera, você sabe que quando a gente assume uma entidade classe, a gente tem uma visão naturalmente própria do que devemos fazer. Eu, por exemplo, sou muito voltado para políticas horizontais. Eu acho que, inclusive eu, no passado, já participei de muitas entidades de classe e talvez tivesse defendido ideias que hoje eu já não defendo. Eu acho que as medidas horizontais, especialmente as medidas de redução da tributação sobre a indústria e de redução do custo de capital, são as mais eficazes. Eu acho que alguma política de inovação para algum setor específico, ela pode ser adotada. Mas, infelizmente, nós industriais, até pela necessidade de sobrevivência, passamos muitas vezes a defender medidas verticais e medidas protecionistas, num caso ou no outro. Eu tenho defendido, na medida do possível, medidas horizontais. Você citou na sua abertura algo que eu acho que foi fundamental e se o Brasil conseguir promulgar este ano vai ser extremamente importante para a indústria, que é a reforma tributária dos impostos sobre consumo. Né? Ela é muito bem-vinda. Não é a reforma ideal. Nós da indústria defendíamos uma alíquota máxima de referência de 25%, como a soma da CBS e do IBS. Né? Os números mostram, o próprio secretário API mostra isso, que deve ter uma alíquota de referência depois das medidas adicionais introduzidas pelo Senado em torno de 27,5%. É uma alíquota de referência muito alta. Mas nós temos o benefício de, a cada 5 anos, termos a possibilidade de uma revisão. Né? Essa reforma tributária, ainda que ela tenha esta alíquota de referência mais alta, pelo número excessivo de setores que foram desonerados, com alíquota reduzida em 60% e com alíquota reduzida em 30%, ela traz vantagens enormes e ela reduz os resíduos tributários, na verdade, elimina os resíduos tributários num produto, não é?
Para importação também, porque, na verdade, se media em torno de 8% a 9% os resíduos tributários cumulativos num produto industrial na cadeia média. A cadeia industrial da indústria de transformação, em geral, é uma cadeia longa. Então, com impostos cumulativos, você vai acumulando esses resíduos tributários e você chega ao ponto de ter 9% de impostos não recuperados no custo final de um produto. Sim. Isso é fatal, seja na competição no mercado externo, seja na competição no mercado interno. Essa reforma tributária, ela elimina isso. Ela simplifica enormemente o modelo tributário nacional de impostos indiretos. Você tem um IVA único, com uma única legislação dual, você paga através de duas DARFs, né? Uma DARF, um imposto federal, uma DARF, um imposto estadual e municipal. Você desonera os investimentos, você desonera as exportações, você tem uma segurança de recuperação dos créditos acumulados contra os entes federados. Então, ela é uma reforma que avança muito. A gente queria que avançasse mais. Mas não foi Nós possível. gostaríamos que não tivesse nenhuma exceção, que fosse uma alíquota única, que pudéssemos ter uma alíquota hoje de 21%. Mas é possível. Então, a gente aplaude uma reforma tributária e ela vem na direção correta de desonerar a indústria e tornar a tributação da indústria mais equivalente à dos outros setores. Acho que